Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Aproveitando o fato de estarmos em pé, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Quero compartilhar com os irmãos da leitura de apenas este texto bíblico, muito embora saiba que o tema está inserido no texto de Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3, mas Deus colocara esse texto no meu coração e me alimentou com ele, para que hoje compartilhasse com a igreja do Senhor aqui em Vila Isabel. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Assim diz o texto. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu repito o texto bíblico. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Texto que nós lemos e eu quero compartilhar, prometo aos irmãos que farei de forma resumida para encerrarmos no horário que está pré-estabelecido. Mateus, Deus abençoe. Mateus já está no terceiro andar já, né? Eu vi quando se levantou ali, quase não para mais de levantar, né? Deus abençoe. Texto que nós lemos, eu quero que você preste bastante atenção, porque prometo não passar do meu horário. Enquanto orava a Deus, pedindo a Deus uma palavra a trazer ao coração dos irmãos, Deus testificou ao meu coração esta palavra e quero que você compreenda o contexto dela. Nós estamos diante de um texto relativo à pessoa de Pedro. Pedro, dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus, agora já não mais discípulo, passando a ser apóstolo. Até então, com Jesus, enquanto Jesus permeava a terra, ele cumpria o seu papel como um aprendiz do exercício ministerial e andando com o mestre, um dos três mais próximos de Jesus, ao lado de Tiago e de João, era quem estava sempre perto de Jesus durante o exercício do seu ministério, 3 anos e meio, que Jesus passara a exercer o seu ministério na terra. Se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, os últimos versículos, vai entender com muita facilidade o chamado de Pedro quando Jesus se apresenta para ele e chama ele para sair de dentro do barco, para sair da realidade da pesca de peixes como ele fazia e passar a seguir a Jesus, tornando-se ele um pescador de homens, um ganhador de almas. Nós vamos ver toda a história do apóstolo Pedro, do agora apóstolo Pedro, se transcorrendo durante o ministério de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 21 do evangelho que Jesus registra, ou que João registra, nós vamos encontrar Pedro numa fala com Jesus, logo após já ter passado todo o período em que a história vai registrar. Jesus orienta Pedro, conversa com Pedro, avisa Pedro que seria tomado de entre eles, que haveria de ser levado à crucificação. E quando Jesus fala isso com Pedro, Pedro se levanta. Você conhece a história, leitor de Bíblia vai se lembrar dessa passagem, em que Pedro diz: olha, mestre, não deixa, nós não vamos deixar com que isso aconteça. Jesus explica para ele a necessidade que havia de que ele fosse tomado, que ele fosse levado à morte, para que pudesse ressuscitar. Pedro olha para Jesus e Jesus, numa conversa com Pedro, já quase no encerramento, na última etapa da sua caminhada na terra, Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, ainda antes que o galo cante, você há de me negar por 3 vezes. Pedro olha para o cenário e, como quem andava com Jesus, muito perto de Jesus, Pedro diz: não, mestre, ainda que qualquer um dos outros lhe negue, ainda que falte aos outros coragem para que com veemência se defenda ou defenda a tua palavra, eu estarei contigo até o final, eu vou com o Senhor até o fim. Jesus olha para ele, reafirma o que havia de acontecer
e é tomado, está num período de julgamento, ali na última etapa da sua caminhada, na última semana, e enquanto o julgamento transcorre, Pedro, do outro lado, aproxima-se de onde estava acontecendo o julgamento de Jesus, e quando ele se aproxima daquele lugar, no meio onde estavam os demais judeus, pessoas que estavam ali acompanhando o julgamento de Jesus, olham para Pedro e com uma facilidade incrível identifica Pedro, porque Pedro estava caminhando com Jesus já há mais de 3 anos, e o que Jesus falava, o jeito de Jesus falar, a maneira de se comportar, a forma que Jesus andava, isso foi tornando-se identidade dos discípulos também. Então não era difícil olhar para ele e entender que ele também era um daqueles que estavam junto com Jesus. Automaticamente eles olham para Pedro e dizem: você é um deles. Pedro olha e fala: não, eu não conheço. Pela segunda vez, Pedro está em volta da fogueira com as demais pessoas, demais judeus, olham para ele e falam: rapaz, você é igualzinho a ele, você parece com ele, o teu jeito de andar é igual a ele, a tua roupa, o teu modo de se vestir, o lado que você amarra o cinto é igual a ele, parece, é igualzinho a ele. Pedro olha pela segunda vez e diz: não, eu não conheço ele, eu não sou. Pela terceira vez, alguém chega, olha para ele, uma criada chega, olha para ele e fala: não tem como, não dá para negar que você parece com ele, não tem como dizer que você não é deles, a identidade que você carrega é exatamente a identidade dele. Você fala igual ele, anda igual ele, caminha igual ele, se comporta igual ele, é deles. Pedro olha e fala: não, na verdade eu não conheço. A questão aqui é que quando Pedro diz eu não o conheço, o galo canta e Pedro olha e lembra das falas de Jesus. Quando ele se recorda da fala de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele sai e chora amargamente. Jesus morre, sai do cenário. Jesus passa o período, ressuscita. Enquanto Jesus está vivendo no período da morte, Pedro olha para toda aquela cena, para todo aquele imbróglio que ele estava metido ali, e diz: não há mais o que fazer. Eu abandono o exercício do meu ministério, eu paro de ser discípulo dele e eu volto a pescar a partir de agora. Eu vou retomar a minha história de onde eu interceptei, de onde eu parei ela, e eu volto a fazer exatamente o que eu fazia antes de encontrá-lo. Eu volto a pescar e volta a pescar. A Bíblia vai dizer no capítulo 21 do Evangelho de João que quando Pedro era um líder nato, Pedro era o tipo do líder carismático, que quando ele falava eu vou fazer, multidões seguiam ele e diziam: nós vamos contigo, nós vamos fazer contigo. E aí nós vamos entender no capítulo 21 do Evangelho de João, que Pedro toma a decisão e fala: eu vou voltar a pescar. Quando ele fala eu vou voltar a pescar, de imediato os demais discípulos olham para ele e falam: nós vamos pescar contigo. E entram no barco e vão pescar. A Bíblia vai dizer que eles passam a noite inteira pescando. Homens conhecedores, irmão Elmo, do que era a ciência da pesca. Eles conheciam o mar palmo a palmo. Eles sabiam onde estavam os maiores cardumes. Eles sabiam onde estavam os maiores peixes. E eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada. Não apanham nada de peixe. No amanhecer do dia, no alvorecer do dia, eles estão voltando decepcionados para casa. Não haviam pegado nada, não pegaram nada, não apanharam nenhum peixe. Quando eles estão chegando na beira do mar chamado de Tiberíades, eles olham para a beira do mar. E quando eles estão chegando na beira do mar, havia uma pequena fogueira na beira do mar. A Bíblia vai dizer que eles estavam a uma distância de aproximadamente 200 côvados, cerca de 100 metros da margem do mar. E quando eles chegam perto do mar, eles olham para aquela cena de alguém com um fogo aceso. E em cima do fogo já havia um peixe sendo preparado. Do lado já havia um pão preparado para eles comer. E de repente eles olham
E aquele que estava na margem, a 100 metros, ele grita para ser ouvido para aqueles que estavam no mar. E diz: ei, vocês pegaram alguma coisa? Pegaram algum peixe? E Pedro era o líder daqueles pescadores. Olha para a margem e não conheceu quem era. Tanto é que quem conheceu ele era aquele que ouvia no sussurrar da voz, que era João. E aí ele ouve e diz assim: na verdade, toda a minha expertise de pesca foi jogada por terra. Toda a minha experiência de pesca caiu no chão. Eu achei que era bom no que fazia. Eu achei que era pescador por natureza. Mas eu passei a noite inteira e não peguei nada. Oh glória, oh glória, oh glória. Lá na margem, quando ele pergunta, aleluia, ele ouve a voz na resposta, que dizia para ele: lança a rede do lado direito do barco. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Urabacara séria, manerrécia. Joga da banda direita. Eles pegam a rede e lançam a rede. E puxam a rede. Oh glória. Oh glória. É bom pregar a igreja inteligente, pastor. Porque quando ele puxa a rede, enrosca a rede. Aleluia. 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 Aí, alguém olha, puxa um pouco mais e começa a sair da rede, a se mostrar os peixes. Aleluia. Enquanto os peixes começam a aparecer, eles veem que eram demais. Aí João olha para Pedro, presbítero Robson, olha para Pedro e fala assim: olha, na verdade, aquele que falou lá é o mestre. É Jesus. É Jesus. Eu conheço a sua voz de ouvir de perto. Lembra que eu reclinava a cabeça no ombro dele, no peito dele? Eu conheço o sussurrar da sua voz. É Ele. É Ele. Aleluia. Pedro estava despido, não nu, mas só com a roupa de baixo, porque estava na pesca. Cinge, coloca a capa, e o barco vai chegar devagar, então eu vou descer e vou nadar o que eu consigo, e depois eu caminho pela areia, mas eu vou chegar logo perto dele. E Pedro vai, e quando Pedro chega, está o fogo, está o peixe em cima do fogo, oh glória a Deus, e o pão do lado. Não é este o tema que eu quero que você compreenda, mas eu preciso que você entenda o contexto. Porque ninguém deu peixe para Jesus assar na beira do mar. Mas aquele que fez suscitar em águas rasas. Ei, nós estamos falando de 100 metros da margem. E não estou falando de peixe pequeno. Nós estamos falando de 150 grandes. Ó, Jesus conduzindo o cardume. Joga na banda direita e pega os peixes e fala: vem, 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 porque a pesca é milagrosa mesmo. Não é pelo teu conhecimento, pela tua força, pelo que você sabe. Não é pela tua faculdade, não é pelo teu... Ai, eu falo, pastor Ubirá, porque vim para pregar nesta noite. Se você tem coragem para levantar a mão, levanta, porque eu tenho coragem para profetizar na tua vida. Todo o teu conhecimento do mar pode não ser nada perante Deus, porque o milagre provém das mãos dele. Olha para eles e fala: daqueles 153 que estavam lá, um já está aqui, eu trouxe. Esta é provisão minha. E já está pronto. Caminha na beira do mar de Tiberíades e olha para Pedro e fala: foi aqui que eu encontrei contigo e te chamei, lembra? Foi aqui. Porque no final
do primeiro século, o mesmo mar da Galileia passou a ser chamado Mar de Tiberíades. Então foi aqui que eu te encontrei, lembra? Lembra? Falei para você que você me negaria 3 vezes, lembra? Lembro. Olha para ele, resuma a história, porque olha para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, Aguinaldo, olha para ele, olha para Jesus e fala: mestre, eu te amo. Não, Fátima, alegria revela. Eu te amo, mestre. Aí Jesus continua caminhando com ele. E enquanto caminha, enquanto conversa nas entrelinhas, olha para ele de novo e fala: Pedro, tu me amas? Aí ele olha para Jesus e fala: mestre, eu te amo. Te amo. E vai caminhando. E no transcorrer da conversa, a Bíblia diz que ele pergunta pela terceira vez. E olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Eu acho que volta em si. E Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, tu sabes. Eu achei que eu me conhecia. E eu disse que eu jamais lhe negaria. E olha no que deu. Na verdade, eu estou dizendo que eu te amo, mas o Senhor me conhece mais do que a mim mesmo. Tu o sabes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: já que você me ama, eu estou te tirando da condição de discípulo e te promovendo a apóstolo e te colocando na condição de pastor. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pedro ouve aquilo e agarra como se fosse de fato a última oportunidade da vida dele. A última oportunidade. Porque o Atos dos Apóstolos vai iniciar. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o versículo 13, nós vamos ver que depois da ordenância do mestre, que era para eles esperarem o advento do batismo no Espírito Santo, no versículo 13 do capítulo 1 de Atos, nós vamos ver que a Bíblia começa no versículo 13 dizendo assim: e todos eles se reuniram no terraço de uma casa em Jerusalém, e com eles estavam Pedro, Tiago, João, e vai elencando, mas Pedro é o primeiro a ser lembrado, estava lá. No capítulo 2, versículo 14, a história transcorre. Eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Pedro é cheio do poder de Deus. É o mesmo que negou, é o mesmo que falou que amava, mas é o mesmo que se entregou, se lançou na presença dele e diz: eu estou aqui de novo. De novo. Olha para a multidão de pessoas que haviam em Jerusalém por ocasião da festa. E depois que recebem o batismo com o Espírito Santo, alguns olham para eles e começam a criticar, enxovalhar eles. Um monte de bêbado, embriagado. Pedro se levanta. A história diz que, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta. E quando ele se levanta, ele levanta a sua voz e começa com o dedo em riste dizer: este povo em que vocês estão vendo aqui não estão embriagados a esta hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi primeiramente dito por Joel, é o que foi dito por Jesus, e eles estão cheios do Espírito Santo. Capítulo 3 do livro de Atos. Pedro sai de casa junto com João e vão ao templo, e na porta chamada Formosa ele encontra um homem coxo. E aquele coxo que eles encontram ali na porta chamada Formosa, a história vai dizer, capítulo 3, versículos 3 e 4 ali, a história vai dizer que aquele era um homem coxo de nascença, desde o ventre da sua mãe. E por ser coxo de nascença, todos ali já conheciam ele, já sabiam quem era ele, já conheciam a história dele. Por quê? Porque já faziam mais de 40 anos. Se você ler no capítulo 4, versículo 22, vai entender isto.
que esse homem já tinha mais de 40 anos de idade. E quando a Bíblia diz a idade, é porque queria que soubéssemos que todos ali já sabiam quem ele era. 40 anos ali a mendigar. Não ia sozinho, alguém levava e o colocava ali. Mas no capítulo 3 do livro do Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão indo para a oração, ele novamente se punha ali, olha para Pedro e João e estende a mão e diz: me dê uma esmola. Pedro olha para ele, fita nele os olhos e diz para ele: olha para nós. Quando aquele homem olha, ele diz: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isto nós te damos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Aleluia. A história vai narrar que naquele mesmo momento ele se levanta e sai, todo mundo olhando, e ele sai no meio do povo, dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E a voz ecoa e chega nos principais da sinagoga. Quando chega lá, manda prender Pedro e João. Não tinha uma acusação, e quando eles prendem Pedro e João, diz que eles prendem de um dia para o outro, passam a noite lá. No outro dia, eles olham para Pedro e João e diz assim: olha, nós vamos liberar vocês, mas pelo amor de Deus, não cabe aqui, que eles nem criam. Por favor, não falem mais no nome deste Jesus. Olha para a prova inconteste do milagre, porque o moço estava do lado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E diz: nós não temos como contestar isto. É nesse contexto que aparece a idade, que eles olham e falam assim: quase 40 anos, nós sabemos quem é. Não levantava nos últimos 40, agora está de pé. É milagre, é milagre. Não tem como contestar. Vão embora, não prega. Pedro olha para eles como quem estivesse desdenhando da fala e diz assim: rapaz, olha quem é Jesus. Aqueles que veio era pedra de esquina e vocês o rejeitaram aqui. Foi ele quem curou este menino, esse moço aqui. Foi ele quem levantou o moço. O que vocês acham? É melhor obedecer vocês ou é melhor obedecer a voz de Deus? E vai embora. A história passa. Capítulo 12. Os versículos primeiros até o 1, 2, 3 e 4. Herodes, o Agripa I, era neto de Herodes o Grande, já a quinta linhagem, porque Herodes tinha tido 3 filhos, os 3 já haviam governado. Era Agripa I que era neto e estava no poder, também chamado de Herodes. E no poder onde estava, o povo continuava pregando, continuava anunciando o evangelho, continuava dizendo: Jesus ainda cura, glória, Jesus ainda faz milagre, Jesus ainda opera maravilha. Ei, continua crendo, Jesus ainda abre porta onde elas não existem. Oh glória, oh glória, oh glória. E aí Herodes vem e prende, coloca uma empreitada de prender os apóstolos e prende Tiago. E quando prende Tiago, os primeiros versículos do capítulo 12 vai dizer que ele, ao fio da espada, mata Tiago. Se agrada daquilo que fez. O povo aplaude. O povo vibra. E um governante populista se anima com aquilo. Opa, é isto que o povo quer. E se é isto que o povo quer, é isto que nós vamos dar ao povo. Matamos Tiago e fomos aplaudidos, então prenda Pedro. E prenderam Pedro. Pegam Pedro, com o máximo cuidado, prende Pedro, envia
4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 homens, e arrancam Pedro da casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. Arranca de lá e levam para a prisão. Quando jogam na prisão, eles olham, olha para mim porque eu estou quase finalizando de verdade. Jogam ele na prisão e deixam ele lá. Paredes de pedra gelada, lugar úmido, fétido. 4 grupos de soldados sentinelas na primeira porta, na segunda porta e na porta da saída. Todos ali. Pedro é colocado na prisão de segurança máxima. Do lado de Pedro é colocado 2 soldados. No braço de Pedro, uma algema, algemada no braço de um soldado. Eu procurei alguém aqui para me ajudar. Fique, o senhor mesmo. Pedro preso aqui, no braço do soldado. Do outro lado, o outro soldado aqui, e preso com a algema no braço dele e no braço do soldado. Preso de segurança máxima. 3 portas até chegar na rua. Eu já te faço entender. Urabacara Sérgia. Porque de repente, ao cair da noite, era a festa dos pães asmos, equivalente à Páscoa. Uma festa comemorativa dos judeus pela saída do Egito. Um dia de celebração. Herodes prende e fala assim: já que foi aplaudido pela morte de Tiago, eu vou dar de presente para eles a morte também de Pedro. E novamente vou sair por cima e vou ser aplaudido. E prepara a apresentação, a Bíblia vai dizer que ele prepara o julgamento público de Pedro. Apresentar em praça pública, exposição máxima para Pedro. No dia seguinte, repita comigo, no dia seguinte. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Pedro, enquanto ele estava preso na casa da irmã Maria, aleluia, 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 havia um grupo de irmãos que estavam lá, de joelhos dobrados e clamando: Deus, liberta Pedro. Uraia barra Sérgia. Deus, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. À noite, enquanto eles estavam orando aqui, Herodes se preparando para o julgamento expositivo amanhã. Diga comigo. Eu pedi para você dizer no dia seguinte. Agora repita comigo. No dia anterior. Não me engane, fale mais forte, só um pouquinho, eu já termino. No dia anterior. Olha o versículo de número 6. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Glória. Sentinelas colocadas à porta guardavam a prisão. Aleluia. Eu sinto a presença dele, né? Sérgia. Uribiguiandai que o mancho o placander e a surga faz. Aleluia. O adversário prepara a morte dele para o dia C. No dia anterior, o poderoso chega. Não, eu melhoro só para ver se você dá um glória a Deus mais forte. A questão é que o teu adversário prepara a tua cama, prepara a tua cela, diz que você vai morrer e tem data marcada, mas Deus não se atrasa, Ele chega um dia antes. Arabacara séria.
No dia anterior, Deus manda o anjo. Eu corro para terminar. Porque quando o anjo desce, a luz se acende na cadeia. E quem estava no escuro começa a enxergar melhor. Oh, Arabacere mandácia. Ele me andaria sergue. Aleluia. A luz se acende. O anjo chega entre os soldados e toca somente em Pedro. Está aqui um soldado, outro soldado e Pedro. O anjo chega e toca em Pedro que estava dormindo. E diga para ele, desperta. Ele acorda e olha, se você ler o texto vai dizer que parecia para ele um sonho. Ele olha, o anjo olha para ele e fala assim, se vista, cinja. Oh glória, oh glória, cinja, se vista. E ele se veste. Coloque a sandália no pé, ele coloca. O anjo olha para ele e fala, venha após mim. Ei, o tema que os irmãos escolheram é, eu sou aquele que abre a porta, despedaço os ferrolhos. Oh glória. O anjo olha para ele, Aguinaldo, e fala assim, olha, venha após mim. Eu vou te mostrar como é que se abre porta. Primeira porta, grupo de sentinelas na porta. O anjo vem e fala, vem comigo, Pedro. Eu te levo na saída. Ai, eu sei onde fica a saída e vem. Quando ele chega na primeira porta, a porta se abre. Oh glória. Pega, irmão, pelo amor de Deus, que eu já estou terminando. Deus está dizendo para você, quem abre porta é Ele. Ai, oh glória. E vem. O primeiro grupo de sentinela, irmã, nem vê. Vem de novo. E o segundo grupo de sentinela, o anjo olha e fala, vem Pedro. Vem de novo, Pedro. Pedro chega à porta assim. Ai, oh glória. Mas eu gosto demais do versículo de número 12. Versículo de número 10. Porque o versículo de número 10, a palavra é dita verbalizada para gravar na mente. Porque o versículo de número 10 diz assim, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, primeira e a segunda porta, chegaram no portão de ferro. Chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, porta de saída, o qual, olha, oh glória, oh glória, glória a Deus. A palavra utilizada não está por acaso, porque o texto vai dizer, chegaram na última porta, a terceira porta, que já era a porta de saída, e a porta se abre automaticamente. Ai, oh glória, oh glória. Há uma mensagem aqui para a tua vida neste ano de 2020. Anda após os ensinamentos da palavra dele. Você não vai precisar correr atrás de chave para abrir porta. Deixa, elas vão se abrir automaticamente para você passar. Vai, levanta a sua mão pelo amor de Deus. A porta que você está esperando dele vai se abrir automaticamente. Segue após a presença daquele que abre portas. Olha o contraste para eu encerrar. Olha o contraste. O anjo coloca ele lá de fora. A Bíblia vai dizer que se enveredam por uma das ruas da cidade. E quando eles vão pelas ruas da cidade, o anjo sai da frente. Já te tirei. Vai, segue o teu caminho. Glória a Deus. E aí Pedro vai sozinho agora, sem o anjo. E bate na porta da casa da irmã Maria. O que os irmãos estavam fazendo? Mesmo cantinho da oração. Ai. Urabacara série bandai. O mesmo cantinho da oração estava a irmã Maria com os demais orando e dizendo, Deus, liberte Pedro. Enquanto eles oravam aqui,
E Herodes já estava preparado para matar Pedro lá. Deus vem no dia anterior, olha para Pedro e fala assim: bora comigo, porque tem gente orando por você. Tem gente orando tem gente orando pela tua vida. E enquanto tiver joelho dobrado pela tua vida, você não morre na cadeia. As portas vão se abrir. A glória vai se abrir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque ainda Deus ouve a oração do justo. Olha para ele e ele bate na porta. Fica de pé comigo. Bate na porta e vem uma menina abrir a porta. E quando vem Rod para abrir a porta, versículo de número 13, quando Rod abre a porta, Pedro chega e faz o que, irmão? Sonoplasta não gosta muito de que bate no microfone, mas é só hoje. O meu lá é assim também. Você vai entender. Rod chega e Pedro fala para ela: abre a porta. Rod ouve a voz e fala: é Pedro. Irmã Maria está orando com os demais. Eu vou lá falar para ela. Deixa a portona fechada na cara do Pedro. E vai lá e fala assim: Pedro está lá. Alguém vai olhar para ela e vai dizer: você está doida? É isso que o texto diz. Está maluca. É o anjo. Os judeus acreditavam que tinha um anjo que protegia. Quando alguém morria, o anjo vinha. É o anjo de Pedro. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas acreditando que ele tinha morrido. Glória. Aí ela olha e fala assim: não, é Pedro mesmo. O Pedro vem aqui e volta de novo. Bate na porta de volta. Alguém falou para 2 vezes. E a Rod volta lá e abre a porta para Pedro entrar. E aqui eu termino porque eu preciso que você entenda. Durante este ano, você pode andar após ele porque as portas vão abrir automaticamente. Glória. Mas haverão portas para você que quando você achar que depende do homem, você vai bater uma vez, a porta vai continuar fechada, porque não é o homem quem abre automaticamente a porta. Quem abre automaticamente é Deus, o dono da porta. Pelo amor de Deus. Eu não sou pregador itinerante, eu sou pastor de igreja. Mas nesta noite eu vim para profetizar sobre a tua vida. Entenda isto: a tua vida precisa estar debaixo da proteção do Eterno, porque enquanto você não se entregar para Ele guiar o teu caminho, você vai dar com a cara na porta, e quem você espera que abre não vai abrir a porta para você. Volte falar com Ele, que as portas vão se abrir automaticamente e você vai passar. Feche os teus olhos, por favor.